Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanilda Pereira e no vídeo de hoje, gente, nesse canal, nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor, né? Eu tô aqui com algumas anotações que eu fiz, né? Porque vocês sabem que a minha cabeça não é boa. E estou aqui com a Bíblia também, se vocês quiserem abrir de vocês. A Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 12. Entendeu? Onde o título diz assim, a sedição de Miriam e Arão. Só que isso aí é um complemento do que eu venho falar para vocês hoje. Mas eu venho falar mesmo hoje sobre Davi, né? Sobre Davi. Vamos começar falando de Davi e vamos terminar lá em Miriam e Arão. Por esse vídeo aqui, na realidade, gente, eu quero só chamar a atenção de vocês para alguma coisa. Eu gostaria muito que vocês refletissem. Porque quando você começa a refletir, você começa a analisar as coisas de vários lados, você às vezes começa a pensar diferente, você começa a agir diferente, né? E quando você começa a agir diferente, a sua vida muda muito. Por exemplo, a minha vida, de uns 15 dias pra cá, tomou um rumo muito diferente, né? Tomou um rumo muito, muito diferente. E eu acredito que grandes mudanças vão acontecer na minha vida por causa de algumas decisões que eu tomei, né? Então nós não podemos errar nas nossas escolhas. Temos que ter muita vigilância nas nossas escolhas. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Todo lado ruim tem um lado bom, né? Então vamos lá. Vamos falar de Davi primeiro. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Todo mundo sabe disso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente e tudo. Mas Davi era humano, né? Davi era humano, né? E Davi cometeu muitos pecados. Muitos, mas muitos pecados mesmo, né? Davi, ele começou a reinar, ele reinou por 40 anos, né? E um certo dia, Davi andando pelo palácio, né? Fora ou dentro, eu não sei, né? Ele avistou Batseba. Alguns dizem Betseba, outros lê Batseba. Avistou aquela mulher muito bonita e tudo, mulher de um grande amigo dele. Amigo, mas amigo mesmo, mulher de Urias, né? Então o que acontece? Ele avistou aquela mulher e ele cobiçou aquela mulher para ele. Davi não precisava disso, Davi tinha várias mulheres, o rei poderia ter, né? Davi tinha várias concubinas, mesmo assim ele quis a mulher do amigo. Primeiro pecado que Davi cometeu, pecado da cobiça. Isso mesmo, ele cobiçou a mulher do amigo. E aí, gente, ele mandou buscar Betseba para ele. E ele teve relações com ela, o que tinha que fazer, né? E aconteceu que ele engravidou a mulher. Isso, engravidou a mulher do amigo, né? Ele, além de cometer o pecado da cobiça, olha só pra vocês verem, analisa. Além de cometer o pecado da cobiça, ganhou um monte de consequências ao redor por isso, né? Entendeu? E tudo. E eu quero sempre estar lembrando vocês nesse vídeo que Deus, ele perdoa a gente, mas ele não livra a gente das consequências do pecado, ele não livra. Entendeu? Não livra, gente. Não livra a gente das consequências do pecado, eu vou provar pra vocês, biblicamente, que ele não livra. E o que acontece? Ele teve o caso lá com ela e tudo, e aí engravidou Betseba. E o que aconteceu? Quando Urias voltou, eu tô resumindo, tá, gente? Quando Urias voltou, ele quis que Urias dormisse com ela para dizer que o filho era dele. Mas Urias disse, não, meu senhor, eu sou muito fiel ao senhor, estamos em momento de guerra, eu não vou largar os colegas, o pessoal sozinhos, entendeu? Eu vou voltar. E não ficou com Betseba. Então não teve como dizer que o filho, não tinha como dizer que o filho era de Urias, né? E o que Davi fez? Matutando o mal, como diz o ditado, gente. Eu não sei se... Eu não tenho ditado aí que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? Matutando o mal, que ele fez? Mandou colocar Urias na frente da guerra, porque sabia que Urias morreria, né? E Urias morrendo, diria que o menino era filho de Urias e tudo. E aí ele coloca Urias na frente da batalha e Urias morre. Ele comete mais um crime. Isso mesmo, mais um crime, né? Do homicídio. Porque ele foi o causador de tudo, ele planejou, ele teve a ideia, ele maquinou, ele deu ordem. De qualquer forma, Urias morreu por causa dele. O homicídio. Cometeu também um homicídio. Sem necessidade. Uma coisa, um pecado, puxa o outro pecado. Por isso que eu digo para vocês que nós temos que ter muito cuidado nas nossas escolhas.
né? Aí ele cometeu o pecado do homicídio. E acontece quando o filho de Davi nasceu, Deus não poupou o filho de Davi. Davi ficou lá 7 dias de jejum, com a cara no pó e tudo, vestido de saco e tudo, gente clamando por misericórdia. Deus não poupou o filho do pecado. Tem pessoas por aí que dizem assim, Deus não pune ninguém. Pune sim. Eu vou dar alguns detalhes para vocês que Deus pune, é questão de raciocínio, gente. Cada um entende da forma que quer, interpreta da forma que quer, né? Ou está com a mente tampada porque quer estar com a mente tampada. Mas Deus pune sim. E Deus tirou o filho, que era o filho do pecado, né? Só que as consequências daquele pecado ficou na casa de Davi. Foi passando de geração em geração, de tempos em tempos, e foi ficando na casa de Davi. Por causa do primeiro pecado, as outras consequências vieram. O que aconteceu? Aconteceu que um filho de Davi teve um caso com a irmã. Irmão com irmão. Aconteceu dentro da casa de Davi o pecado do incesto. Davi, mais uma vez, negligenciou. Davi ficou quieto. Onde gerou a fúria em Absalão, né? Onde gerou a fúria em Absalão. Certos tempos depois, né? Absalão matou o irmão. Eu não lembro o nome do irmão agora, gente, porque tem coisas que assim que eu não só fico refletindo em algumas partes, entendeu? E tudo. E Absalão matou o irmão. E gerou todas aquelas coisas que foi acontecendo e tudo. Por causa de uma escolha errada, as outras coisas tudo bem, né? Então, o que eu quero com vocês, tudo isso? Eu quero que vocês refletam muito sobre isso, reflete muito sobre a sua escolha, reflete muito sobre as nossas escolhas, porque tem consequências e os nossos pecados, tanto faz do seu, como o meu, como de qualquer pessoa, Deus pode perdoar os meus pecados, mas Ele não me livra das consequências dele, né? E tem gente que fala assim também, Deus não pune, já vi vários servos de Deus dizer assim, ó, Deus não pune ninguém, pune sim, não acredite nisso. Você está sendo enganado e você pode pagar o preço por acreditar nisso. Pune sim, eu vou dar o exemplo, de Miriam e Arão. Vou ler aqui o capítulo 10. Vou ler o capítulo 7, número de Gênesis, até o 10, para vocês verem uma coisa. Capítulo 7 diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O Senhor dizendo para Miriam, que tinha chamado Miriam e Arão dentro da tenda. Boca a boca falo com ele, e de vista em vista, não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo. Porque, o Senhor está corrigindo Arão e Miriam por ter falado mal de Moisés, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E o Senhor se foi, né? Assim a ira do Senhor... E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, gente, Deus falava com algumas pessoas por sonhos, por algumas formas. Mas com Moisés, Deus falava face a face. E gerou um sentimento muito estranho em Miriam e Arão, que eram irmãos. Observem bem, eram irmãos, gerou um sentimento muito estranho. E eles se levantaram contra Moisés. Falava de Moisés pelas costas, só que o Senhor estava vendo tudo. O Senhor estava vendo tudo, né? E o que acontece de tudo isso? O Senhor estava vendo tudo e o Senhor chamou eles na tenda e falou com eles. Que com Moisés, o Senhor falava face a face. Com os outros, o Senhor falava de outra forma, né? E o Senhor puniu Miriam. Aquilo lá foi uma punição? Foi sim. E quando os filhos de Arão estavam bebendo, que não podia, que a tenda era um lugar sagrado, e ele estava bebendo, entrando lá, alcoolizado dentro da tenda, e o Senhor matou os dois fulminados. Entendeu? O Senhor avisou para Arão. Entendeu? E o Senhor ainda proibiu Arão de chorar pelos seus filhos. Entendendo? Tem gente que diz assim, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Entendeu? Não fique pensando que vai aprontar, fazer o que quer da vida e Deus vai poupar, não. Deus pode perdoar a gente dos nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências dele. Né? Jonas, por que Jonas foi parar no ventre do peixe? Por causa da desobediência.
Isso, da desobediência, né? Então, assim, eu quero chamar muita atenção de vocês sobre as escolhas, sabe? Sobre as nossas escolhas, porque uma escolha errada pode trazer grandes consequências lá na frente, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero pedir vocês que refletam sobre esse assunto, que saiba escolher, coloque a vida de vocês na mão de Deus, né? Peça orientação divina, né? Porque as nossas escolhas trazem grandes consequências, talvez até nossos filhos, netos, bisnetos sofrerão as consequências das nossas escolhas, né? Eu estava refletindo sobre essa semana, eu estava refletindo sobre a minha vida, que está tomando uma direção assim, vamos dizer assim, de uma hora para outra começou a tomar umas direções contrárias, né? Eu estava refletindo muito sobre as nossas escolhas, né? Sobre a gente colocar as coisas na mão de Deus. Não, gente, o fato de acontecer essas coisas na vida da gente não significa que a gente não é servo. Por exemplo, Miriam era uma mulher muito corajosa, Miriam era uma mulher muito protetora, né? Quando Moisés foi jogado lá no rio Nilo, né? Miriam ficou de longe ali para protegê-lo, né? Miriam era uma mulher, sabe, assim, tudo. Só que mesmo assim, ela deixou os pensamentos que não devia na sua mente, entendeu? E começou a envenenar o seu coração. Sim, porque ela começou a falar do servo de Deus pelas costas. Ninguém viu, só ela e Arão sabiam, mas Deus sabia. E Deus não gostou. Exatamente, Deus não gostou. Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Se vocês quiserem refletir no livro de Números, capítulo 12, lá fala sobre a sedição de Miriam e Arão, se vocês quiserem refletir, tá? Lá em Davi, no livro de Salmos, Davi fala, anotei aqui, ó, em várias partes no livro de Salmo, Davi fala que Cadê, gente? Só um minutinho. Que o homem fiel, Deus sempre abençoa, mas o homem infiel sofre as consequências dos seus atos, né? Ele fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi não soube escolher, entendeu? E um pecado puxa o outro. Uma escolha errada faz você ter grandes problemas na sua vida, material e espiritual, né? Então, gostaria muito que vocês refletissem sobre a escolha de vocês, né? Gostaria que vocês refletissem sobre os pensamentos de vocês, porque às vezes nós desviamos nossos pensamentos e quando percebemos já estamos cometendo coisas que não deviam. E nós temos um preço a pagar. Eu, por exemplo, nos próximos dias eu terei que tomar uma decisão que é um pouco difícil para mim, que o Senhor já me colocou para tomar essa decisão antes, em outra situação, e de novo o Senhor me coloca para tomar essa decisão de novo. Para mim é uma situação que vocês saberão nos próximos dias, um pouco difícil, mas é necessário. Por quê? Por que eu tenho que tomar uma decisão que é um pouco difícil para mim? Porque Deus mandou ficar calada. Deus me mandou ficar calada. Eu não aguentei e fui abrindo a minha boca em algumas situações. E hoje e futuramente, nos próximos dias, entendeu? Deus quer que eu corrija esse meu erro, né? E quando Deus dá a oportunidade da gente corrigir, muito bem. Graças a Deus por isso. E quando Deus faz igual fez com Miriam? Então temos que vigiar. Tá bom? Gente, eu peço a vocês aí que assistem esse canal, se vocês assistem esse canal, vocês professam a mesma fé que eu sou iniciante, né? Tô engateando aí, tentando levar a palavra do Senhor de alguma forma, né? Se tem alguém aí que louva, se quiser louvar, que eu trago para o canal, eu trago. Se quiser trazer uma palavra, mensagem, você, as portas estão abertas, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.